Que a paz do Senhor Jesus possa estar com cada coração nessa noite. Amém? Então, irmãos, pela graça de Deus, nós estamos aqui pela sua grande misericórdia e vamos estudar esse importante tema, fé que ultrapassa as barreiras. Bem, para que nós possamos falar sobre essa fé, primeiro nós vamos entrar um pouquinho na história do povo de Israel, para que possamos compreender melhor como Jesus operou em favor de pessoas que realmente tiveram uma fé que ultrapassou todos os limites que o impedia de ter, assim, a aprovação de Deus. Irmãos, iremos falar no tempo do profeta Elias. No tempo de Elias, Israel estava passando por um período muito forte de idolatria. Ali o rei Salomão, pelo fato de procurar promover as suas relações com as nações vizinhas, então ele, para que pudesse ter boas relações com essas nações, pudesse ali ter a paz entre essas nações conflitantes, ele fez o seguinte: ele começou então a possuir mulheres dessas nações. Isso causou sérios problemas para a nação de Israel, porque quando Salomão ele passou a associar com essas nações idólatras as mulheres que então haviam vindo dessas nações, dessas cidades vizinhas que eram idólatras, passaram a contaminar o povo de Israel com a idolatria. E diante dessa situação, realmente Israel ali viveu numa situação muito distante de Deus. Nós encontramos na história que, além dessa situação, ainda havia um outro ponto. Judá era uma nação nacionalista, ou seja, ela procurava ficar afastada, ela era só uma tribo, nacionalista, disse nação. Procurava ficar afastada das outras tribos vizinhas, das tribos do norte. Eles tinham um sentimento de nacionalistas. E nessa situação, pelo fato de Salomão haver então procedido dessa forma e trazido a idolatria para Israel, então, e pelo fato de, ao morrer, também o seu filho, Roboão, que assumiu o trono, ter promovido uma disputa interna sobre os altos impostos cobrados por seu pai, negando a aliviar o povo de tão pesado fardo, dando início a um conflito que resultou na separação do reino. Então o reino de Israel foi dividido em dois. Havia o reino do norte, e também havia a tribo de Judá, que era separada das demais tribos. Então, irmãos, diante daquela situação, havia uma situação ainda mais agravante. As tribos do norte, elas foram impedidas por Jeroboão, que era o rei do norte, de descer a Jerusalém para adorar. Então, no caso de Judá, eles ainda manteram, em certo ponto, a espiritualidade. Por quê? Porque eles participavam do templo de Jerusalém. Judá era a tribo, onde se localizava ali no centro, onde havia a cidade de Jerusalém. Então, Judá participava das reuniões no templo, participava dos eventos que aconteciam no templo. Então, eles ainda conservaram um pouco da espiritualidade. Ao passo que o reino do norte, ao ser impedido de descer até Jerusalém, então eles foram totalmente entregues à idolatria. E a palavra de Deus, no texto bíblico de 1 Reis, no versículo 16, verso 30, vem falando do rei da época, que era o rei Acabe, na época do profeta Elias. Então esse rei, nos diz a história, que foi o pior de todos os reis que o antecederam. Isso está registrado em 1 Reis, no capítulo 16, verso 30. Diz o seguinte: E fez Acabe, filho de Uri,
o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Acabe realmente, ele foi um rei muito idólatra, e ele fez o que era mal perante o Senhor. No verso 11 diz o seguinte: e sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então o rei Acabe ainda tomou por mulher a Jezabel. Irmãos, Jezabel no original significa meu pai Baal é nobre. Jezabel ou Abisabel, que é a mesma coisa. O significado deste nome era meu pai Baal é nobre. Ela era uma princesa e sacerdotisa de Baal, filha do rei de Sidom. E sabemos que Baal era um deus pagão das tempestades, relacionado às poderosas forças da natureza, inclusive conhecido como aquele que fazia trovejar e que fazia chover. Então eles adoravam a Baal e acreditavam que era o ídolo, o Deus que fazia chover, que regia a natureza. Era adorado por todo o Oriente Antigo em associação com a deusa da fertilidade, Azera, aquela que fazia crescer as sementes. Então os idólatras acreditavam dessa forma. E a adoração a essas divindades envolvia automutilação. Para tornar as suas orações mais poderosas, se entregavam à prostituição e faziam sacrifícios de crianças. O casamento de Acabe com Jezabel teve então consequências desastrosas. Então, os irmãos, imaginem a situação que Israel estava nessa época do profeta Elias. Era realmente uma condição de grande idolatria. Nós ainda encontramos na história que nesse vácuo espiritual, então, ali quando o rei Acabe realmente estava promovendo a idolatria no Reino do Norte, que Deus, então ele levantou o profeta Elias, em um tempo em que o povo de Israel, do Reino do Norte, não podia ir a Jerusalém, não podia ir ao templo para aprender sobre as coisas de Deus, nem sobre a sua palavra, de forma que Elias foi chamado a representar o templo de Deus para aquela nação. Elias representava a voz de Deus. Sendo ungido, passou a ter a representatividade da presença de Deus para aquele povo. Então, irmãos, podemos imaginar a responsabilidade do profeta Elias. Então, diante daquela situação, ele representava a voz de Deus. Ele representava o templo de Deus. Agora, em 1 Reis 17, verso 1, quem quiser acompanhar, encontramos que Elias desafia o controle do Deus que fazia chover, do Deus Baal, a quem foram erguidos diversos ídolos. Nós encontramos na palavra de Deus o seguinte: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então Elias, naquela situação, ele pronunciou essa sentença sobre Israel, que não haveria de chover, nem cair orvalho sobre a terra. Irmãos, com essa sentença, logo o profeta Elias seria conhecido como perturbador de Israel, pois os céus se fecharam e a época de chuva, que começava no início de outubro, se converteu em uma terrível seca, trazendo fome a toda aquela terra. Elias passou a ser procurado pelo exército de Acabe. Então, quando ali ele pronunciou aquela sentença, e eles começaram então a passar dificuldades, a terra começou a secar, os rios começaram a secar. Então, o rei Acabe procurou
perseguir o profeta Elias. E diante ali daquela situação, havia um exército poderoso que estava atrás de Elias. Nos diz a história que esse exército, quando Salomão, ele ali adquiriu 1.400 carros de combate. Então, a maioria desses carros foram para esse exército, o exército do rei Acabe. Então, era realmente um exército muito poderoso. Havia vencido várias batalhas. E aquele exército foi colocado atrás do profeta Elias. Irmãos, mas nos diz a história que Deus, então, proveu o livramento de Elias. Então, o que foi feito? Ali Deus pediu que Elias se retirasse da direção do ribeiro de Querite, que era um filamento de água que tinha sua nascente nos montes de Efraim. Então, Elias, ele se dirigiu para aquele local. E ali nos diz a história que ele foi alimentado por corvos. E ele comia, então, carne e que mais? Carne e pão. Pão e carne. Era o alimento de Elias naquela época. Então, ali os corvos traziam o seu alimento. Porém, nós encontramos também que à medida que aquela sentença foi pronunciada, e ali os rios começaram a secar, então aquele rio também começou a secar. E Elias teve que se refugiar em outro local. E novamente o Senhor proveu mais um livramento para o seu servo. Porém, de forma bastante interessante. Esse livramento, ele está em 1 Reis, no capítulo 17, verso 10. Nos diz o seguinte: então ele se levantou e foi a Serapta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ela o chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, um vaso e um pouco de água que beba. No verso 11, e indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Irmãos, aquele foi o meio que Deus conseguiu para o livramento de Elias. Deus já havia trabalhado no coração daquela viúva para que pudesse então receber aquele profeta. E nos diz a história que quando Elias fez aquele pedido, aquela viúva que estava naquela situação desesperadora, uma situação em que ela já esperava a morte, porque ali não havia mais alimento, a terra não estava mais produzindo. E nos diz a história que ela tinha apenas um bocado de farinha. E ela sabia que aquilo apenas servia para alimentar a ela e a seu filho. Irmãos, naquela situação, então houve uma grande prova naquele momento, uma prova de fé. E o profeta, então, ao se dirigir àquela mulher, pediu que ela dividisse o pouquinho de alimento que possuía com ele. Em 1 Reis, no capítulo 17, verso 12, diz o seguinte: porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Essa era a condição daquela viúva. Mas, no entanto, ela não negou aquele pedido. Irmãos, pela lógica, nós podemos analisar aqui essa situação. Já era difícil para ela tirar o seu alimento e entregar a uma outra pessoa, que ela sabia que era o último alimento que ela tinha em casa. Mas imagine os irmãos, uma mãe tirar o alimento de seu filho e dar a uma outra pessoa. Será que nós faríamos isso? Será que as mães que estão aqui hoje deixariam
de dar o alimento para o seu filho que estava faminto, para dar a uma outra pessoa, a um servo de Deus? Irmãos, era realmente uma condição de fé. Mas nos diz a história de que ela realmente confiou no Senhor. E diante daquele pedido, ela fez o que o profeta lhe pediu. E trouxe aquele alimento e dividiu com o servo do Senhor. Ela escolheu crer e confiar em Deus. E a sua fé foi honrada. Através da palavra de Elias, a farinha não se acabou e o azeite da botija não faltou até que passasse o período da seca. Um grande milagre alcançou pela fé, pela lei da hospitalidade, pelo compartilhar do pão com o profeta e irmão Elias. Então, irmãos, diante daquela grande fé, daquela grande demonstração de fé, realmente a sua serva foi honrada. E nos diz a história de que ela fez conforme a palavra de Elias. Está em Reis, no capítulo 1 Reis 17, verso 15. E então assim ela fez, né? E ela comeu, Elias comeu, e sobrou alimento que deu para todo aquele período de seca. E ela ainda pôde ajudar as outras pessoas da sua família que estavam famintos. Irmãos, nós vemos na palavra de Deus, em Jeremias 17, verso 10, nos diz o Senhor: eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Então, irmãos, Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Ele esquadrinha o nosso coração. E enviou o Senhor, o profeta Elias, a viúva de Serapta, para fortalecer-lhe a fé, para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E trazendo bênçãos materiais, no momento em que ela julgava que tudo estava perdido, a fé que essa viúva tinha em Deus e na sua palavra, através do profeta Elias, levou-a a permutar o certo pelo incerto, o visível pelo invisível. A viúva crente recebeu do profeta Elias não somente uma bênção material, como também uma bênção espiritual. Ali foi fortalecida a sua fé. E o testemunho da viúva de Serapta é uma forma que Deus usa para verificar o tamanho da nossa fé. Deus quer saber se mesmo em momentos difíceis a gente é capaz de crer e confiar. Então, irmãos, reflita. Nós devemos refletir, cada um de nós. Será que nos momentos de prova, nos momentos de dificuldade, realmente nós somos capazes de confiar em Deus? Temos confiado em Deus diante das dificuldades? Ou realmente nós temos esmurecido a nossa fé? Vamos para um outro exemplo, uma outra situação. Está em Mateus 15, verso 21 a 28. Bem, essa história é bem conhecida sobre a mulher cananeia. Nos diz aqui a história em Mateus, no capítulo 15, de que aquela mulher realmente teve uma grande demonstração de fé. No versículo 21, diz o seguinte: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse:
Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa das crianças. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Bem, irmãos, aqui nós vemos uma outra história de grande fé. Jesus, naquele momento, parecia ignorar o clamor daquela mulher gentia. A expressão que Jesus usou, cachorrinhos, não foi uma expressão por acaso. Realmente, os judeus, eles consideravam os cananeus como cachorros, como impuros, como pessoas desprezíveis. Inclusive, um fato interessante, existe uma escultura. Essa escultura é considerada o objeto mais antigo da astrologia. E essa escultura, ela traz o desenho, ali ela representa os deuses cananeus. E os cananeus, eles tinham como costume adorar os animais. E ali, naquela escultura, existem leões, que eram os animais que eles adoravam, e também cachorros. Eles tinham por costume adorar os cachorros. E naquela situação, então, o povo de Israel, eles odiavam os cananeus por causa dos seus deuses. E os desprezavam, os consideravam realmente como cachorros. E Jesus, ali naquela situação, então ele se dirigiu àquela mulher e disse aquelas palavras. Irmãos, naquela situação, o que nós faríamos diante da resposta de Jesus? Será que deixaríamos o nosso orgulho falar mais alto? Será que ficaríamos aborrecidos com Deus por sermos comparados com cachorros e voltaríamos para casa com orgulho ferido? Será que nós agiríamos assim? Mas não foi a atitude daquela mulher. Então nós vemos na história de como um gesto de grande humildade, ela então demonstrou realmente fé suficiente para romper qualquer barreira e ali pedir o favor do seu Senhor, o favor de quem ela realmente cria que poderia solucionar o seu problema. E Jesus, ele se admirou da grande fé daquela mulher e imediatamente curou a sua filha. Nos diz um pensamento, a humildade como a daquela mulher não se vê em qualquer pessoa. Ainda falando no tratamento que Jesus deu à mulher, chamando de sua filha de descendente de cachorrinhos, embora sendo um tratamento afetuoso e diminutivo, não deixava de ser algo agravante ao coração de alguém que tivesse um coração duro e incrédulo. Com certeza, uma pessoa com o coração endurecido logo teria tido uma reação contra Jesus e, consequentemente, desistiria da busca da libertação de sua filha daquele demônio. Mas, por sua vez, a mulher reagiu de forma positiva, ao ponto de demonstrar uma fé admirável ao Senhor Jesus. E então Jesus não teve como fugir de dar uma resposta na solução do problema da mulher, embora colocasse sobre ela a prova. Irmãos, a atitude de Jesus para com aquela mulher já havia sido tomada. Ele jamais a rejeitaria. Ela nunca, ou ele nunca, abandonaria um clamor vindo de um coração sedento. Aquela mãe estava desesperada, porém precisava aprender algo mais. E foi o que o Salvador lhe ensinou naquele momento. Irmãos, o Salvador fica satisfeito, provou-lhe a fé nele. Por seu trato com ela, mostrou-lhe aquele que era tido como rejeitado de Israel,
não mais é estranha, mas uma filha na família de Deus. Como filha, tem o privilégio de partilhar das dádivas do Pai. Cristo assegura-lhe então o que pede e conclui a lição dada aos discípulos. Ali foi dada uma lição não apenas para aquela mulher, uma lição de fé em que ela foi aprovada, mas também uma lição aos seus discípulos, porque os discípulos de Jesus ainda haviam nutrido em seus corações o preconceito. E Jesus, ao agir em favor daquela mulher e de sua filha, então ele quis quebrar qualquer barreira de preconceito que pudesse existir. E Jesus ele usou a fé daquela mulher para que pudesse então demonstrar aos seus discípulos o que realmente eles deveriam considerar, como era considerado a cada um que realmente aceitava a Cristo como Salvador. Irmãos, com fé, atirou-se a mulher Felícia contra as barreiras que se tinha elevado entre judeus e gentios. Apesar de não ser animada, despeito das aparências que poderiam ter levado a duvidar, confiou no amor do Salvador. E assim que Cristo deseja que nele confiemos, as bênçãos da salvação destinam-se a toda a alma. Coisa alguma, ao não ser sua própria escolha, pode impedir qualquer homem de tornar-se participante da promessa dada em Cristo, pelo Evangelho. Então, essa mesma demonstração de fé, Jesus quer ver em nós. Fé que possa quebrar as barreiras. Barreiras do preconceito, barreiras, quem sabe, do orgulho, barreiras da presunção, ou qualquer coisa que possa impedir de termos uma ligação maior com Ele. Jesus quer que nós tenhamos essa fé que foi demonstrada, para que realmente com humildade possamos chegarmos a Ele e pedirmos o seu favor. E com certeza Ele está disposto a nos conceder. Correr atrás de Jesus e reconhecer que Ele tem poder para fazer milagres não é suficiente para encontrar a salvação e viver de forma vitoriosa. Reconhecermos que Jesus faz milagres não é suficiente. Crermos que Jesus pode fazer isso também não é suficiente. Devemos ter em mente que é preciso receber Jesus no coração, compreendendo o que Ele quer de nós e obedecer. Se nós agirmos assim, com certeza Ele vai atuar em nossas vidas, assim como atuou na vida dessas mulheres no passado. Irmãos, nenhuma fraqueza encontrada em nós deve ser motivo de vergonha para buscarmos a Deus. Pelo contrário, saibamos que Ele não rejeita os fracos e imperfeitos, mas os recebe com amor capaz de transformá-los em fortes. A palavra de Deus em Salmo 118, verso 14, nos diz que o Senhor é a força do seu povo. É o Senhor que pode nos tornar forte. É o seu poder atuando em nossa vida que pode fazer do fraco forte. E essa convicção é que pode mudar as nossas vidas. Em Salmo 148, verso 18 a 19, diz o seguinte: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele fará a vontade dos que o temem, atenderá a sua oração e o salvará. Irmãos, se nós estivermos perto do Senhor e o invocar com sinceridade, com certeza Ele nos salvará, seja de qual que seja a circunstância de nossa vida. Com certeza Ele há de nos prover a bênção necessária, aquilo que nós necessitamos. E eu quero deixar essa mensagem nessa noite. Se de repente nós não temos crido o suficiente, se a nossa fé não tem ultrapassado as barreiras da nossa vida, se na hora da dificuldade nós não temos realmente
depositado totalmente a nossa confiança em Deus, que possamos tomar como exemplo essas mulheres. Que realmente venhamos a pedir a Deus que nos fortaleça dia a dia, para que diante das dificuldades que nós enfrentarmos em nossa vida, diante das provas que todos nós temos, nós possamos realmente confiar em Deus e ter a certeza que Ele vai prover aquilo que nós necessitamos. Que Deus nos abençoe para isso, que possamos obter essa fé. Fé que resista à prova, fé vitoriosa em Cristo. Deus abençoe. Amém.